Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Helena Sanseverino de Lemburg, sou advogada atuante na área de Direito de Família e Sucessões e recebi com muita honra o convite do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul para ministrar essa videopalestra sobre a união estável e os impactos jurídicos do isolamento social. Então, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar e agradecer a doutora Sulamita Santos Cabral, que é a presidente do Instituto e referência para a advocacia. Também gostaria de cumprimentar a doutora Liane Bestetti, que é a diretora adjunta do Grupo de Estudos de Direito de Família do IARGS, a doutora Ana Lúcia Piccoli, que é a coordenadora adjunta do grupo, e também gostaria de cumprimentar a jornalista do IARGS, a Terezinha Tarcitano, e parabenizar o Instituto pelo brilhante trabalho que vem sendo realizado, produzindo conteúdo jurídico de extrema relevância e agora, com todos os impactos que nós estamos sofrendo por conta da pandemia, também nos meios digitais. Então, parabéns ao IAGS por todas as iniciativas e por produzir conteúdo tão relevante. Então, indo direto para o nosso tema, que é sobre a união estável, e também pincelando os impactos jurídicos que a gente consegue imaginar a respeito do isolamento social, eu acho importante de pontuar por que é tão relevante falarmos sobre união estável. Porque é um instituto jurídico que existe há muito tempo, mas começou a ganhar uma notável relevância nos últimos anos com a equiparação do companheiro e do cônjuge para efeitos sucessórios, quando o STF decidiu pela inconstitucionalidade do artigo 1790. Então, essa tendência que nós já estamos observando de equiparação dos institutos acaba por trazer muita relevância para a união estável e a importância das pessoas terem a consciência dos impactos jurídicos que são causados por decorrência dela. Então, há uma relevante insegurança jurídica quando nós falamos de união estável, porque desde o julgamento da STF, em que não foram pontuados todos os aspectos sucessórios do Código Civil a respeito da diferenciação do cônjuge e do companheiro, nós temos discussões entravadas que são de extrema relevância, principalmente em termos de planejamento sucessório. E o planejamento sucessório assim, cada vez mais ganha força na vida das pessoas. É um assunto que felizmente vem sendo tratado com bastante recorrência. E quando a gente fala de união estável em planejamento sucessório, há diversos pontos de interrogação que acabam por realmente trazer uma insegurança para as pessoas e a impossibilidade do advogado, da advogada, de orientar em relação a todos esses aspectos. Porque eu até sinalizo como o exemplo mais relevante dessas faltas que houve no julgamento da STF, a questão do companheiro ser ou não ser herdeiro necessário. A gente sabe que há uma divergência muito relevante na doutrina, grandes doutrinadores entendem que é herdeiro necessário, grandes doutrinadores entendem que não é, mas isso é a maior insegurança em termos de planejamento sucessório e união estável, porque saber se é herdeiro necessário é crucial para saber o que o autor da herança pode testar. Então, é um elemento muito relevante de muita insegurança. Então, além deste elemento super atual por conta desse julgamento, nós temos diversos outros aspectos da união estável que causam insegurança às partes. E por ser uma união informal, por conta disso decorrem diversas situações que também causam insegurança. Porque ainda que ela tenha esse caráter informal, é possível que a gente garanta maior segurança às partes, dotando de certa formalidade. Então, eu acho muito importante que a gente tenha essa postura preventiva falando de união estável. Depois eu vou explicar melhor por quê, mas é muito relevante que a gente pense preventivamente e que formalize a vontade das partes enquanto as coisas ainda não são litigiosas. Porque a gente sabe que a união estável vai ser discutida judicialmente, provavelmente quando há uma dissolução, ou seja, há certa litigiosidade instaurada, ou pós-mortem. Então, o companheiro ou a companheira sobrevivente vai ter que discutir com os herdeiros do companheiro que faleceu. Então, é muito complexa a discussão da união estável e com essa tendência de equiparação ao casamento, nós temos que pensar com muito cuidado, porque se os efeitos são semelhantes ao do casamento, a gente sabe que é um instituto que necessita de muita atenção e muito planejamento. Então,
eu gostaria de pontuar que os maiores problemas da união estável decorrem da ausência de formalidade, que é uma característica essencial da união estável, mas não precisa ser absolutamente informal. É importante e é possível elaborar um contrato de convivência, tanto por instrumento público quanto por instrumento particular, regrando um regime de bens e outros aspectos escolhidos pelo casal, mas é essencial que seja feito esse contrato. Ainda que ele não seja o elemento caracterizador da união estável, ele traz uma força probatória muito relevante, ele pode regular aspectos patrimoniais e garantir que a vontade das partes seja respeitada nesse sentido, ele pode marcar o termo inicial. Então, eu acho relevante a gente falar que a maior discussão, uma das maiores discussões que envolvem a união estável nos processos em que há a necessidade do reconhecimento é quando que ela efetivamente iniciou. Então, quando a gente fala do termo inicial da união estável, surge uma discussão muito complexa e de difícil comprovação em um processo judicial, porque às vezes nem o casal sabe quando aquela união se tornou uma união mais intensa, quando deixou de ser um namoro e evoluiu para uma união estável. Então, se nem o casal sabe, como que um magistrado vai conseguir determinar com segurança esse termo inicial? Então, é mais uma relevância desse contrato de convivência, porque neste contrato é possível que os companheiros digam quando que essa união começou, e ainda que não seja o elemento básico para a gente averiguar o termo inicial, é um aspecto muito forte. E até destaco para a relevância disso na discussão pós-mortem da união, porque a gente tem a importância disso para a dissolução em vida, mas pós-mortem é mais complexo ainda de averiguar a vontade da pessoa que faleceu. Então, tendo um contrato estipulando um termo inicial, nós temos mais um aspecto que dá força à vontade das partes. Outra situação que eu acho muito importante pontuar e que é um elemento muito polêmico e inseguro da união estável é a retroatividade dos efeitos do regime de bens escolhido pelo casal na escritura de união estável. Então, como eu disse, é possível sim que o casal escolha o regime de bens e esse regime vai se aplicar, via de regra, para daquele momento em diante. Porém, muitas pessoas defendem que se o casal quiser, se estiver assim manifestando de forma livre a sua vontade, esse regime se aplique de forma retroativa. Mas já adianto que o STJ tem entendimento no sentido de que não deve ser aplicado de forma retroativa e é um elemento de muita discussão, principalmente à luz da autonomia privada, mas é muito importante que as pessoas tenham a concepção de que, não havendo a certeza de ser ou não ser retroativo esse efeito do regime de bens, é muito relevante que façam essa escolha no início da relação. Porque a união estável, como ela se forma de um aspecto informal, até que se discipline qual vai ser o regramento de bens, tem vigência o regime da comunhão parcial de bens. Então, qualquer aquisição, investimento ou dívidas daquele período vai sofrer comunicação. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência para que planejem a sua divisão patrimonial de forma segura. Então, quando é feito um contrato de união estável, no qual se disciplina de forma retroativa o regime de bens, há grandes chances de judicialmente não se reconhecer esses efeitos retroativos. E até ressalto uma grande doutrinadora, que é a professora Marília Pedroso Xavier, que fala bastante sobre união estável, ela é brilhante na doutrina em relação a isso, e fala que seria, na verdade, quando a gente fala de retroagir um regime da separação de bens, quando já teria ocorrido a comunicação por força da comunhão parcial, seria uma verdadeira doação a posteriori. Então, será que não deveriam sofrer os efeitos tributários, esses bens que teriam comunicado, mas que por força da retroatividade desse regime escolhido pelo casal não comunicarão? Então, é muito relevante a gente pensar nesse sentido da retroatividade, porque não há segurança e tem grandes chances da vontade das partes não ser respeitada neste sentido. E outra questão também muito relevante é que essa retroação dos efeitos não pode ser feita de má fé ou de forma a prejudicar interesses de terceiros.
Então, entra outro aspecto que a gente tem que pensar na questão do regime de bens, porque se um dos conviventes contraiu dívidas nesse período em que não havia manifestação de vontade sobre o regime de bens, há o interesse de terceiro e há comunicação por força da comunhão parcial de bens. Então, é muito complexo pensar que se aquele casal posteriormente decidiu pela separação total e resolveu formalizar, existem, assim, é muito mais provável que judicialmente se reconheça que aquela dívida se comunicou sim. Então, a união estável, ela tem esse caráter informal, mas é necessário adotar uma postura um pouco mais formal em relação a ela, por conta da equiparação dos efeitos cada vez mais recorrente em relação ao casamento. Então, eu entendo que ela tem um caráter informal, que seja inerente à natureza dela, mas existem formas de planejar um pouco melhor, de organizar melhor aquele patrimônio e principalmente aceitando que essa é a realidade da nossa jurisprudência mais atual. Então, até nesse sentido, eu gostaria de ressaltar que eu já venho estudando há bastante tempo sobre a união estável e no início do ano eu apliquei questionários sobre a união estável para a elaboração de uma pesquisa que ainda não foi publicada, mas eu achei de grande relevância trazer aqui os dados preliminares que a gente coletou nessa aplicação de questionários. Foram entrevistadas mais de 250 pessoas e nós dividimos a pesquisa em duas etapas. A primeira etapa, os participantes deveriam manifestar o seu grau de conhecimento sobre o tratamento jurídico mais atual sobre a união estável. Então, a ideia era saber se as pessoas detêm conhecimento sobre como a união estável é tratada atualmente e depois, em um segundo momento, saber se as pessoas gostariam que o tratamento jurídico fosse de uma forma ou de outra. Então, eu até, assim, gostaria de trazer os dados preliminares que foram coletados, porque são dados muito assustadores. A gente teve, na primeira etapa da pesquisa, uma grande parcela dos participantes que não sabia dos impactos jurídicos da união estável, que não tinha conhecimento sobre essa tendência de equiparação ao casamento. Até cito um exemplo que em uma das perguntas questionamos se as pessoas sabiam que na união estável era possível escolher um regime de bens. E 35% dos participantes não sabia que havia essa possibilidade. Então, as pessoas desconhecem as pessoas, 35% dos participantes desconhecem essa potencialidade de se escolher um regime de bens diferente do legal na união estável. Outra coisa que também me chamou muita atenção foi quando nós questionamos qual seria o regime, se a pessoa saberia qual seria o regime aplicável na união estável se não houvesse manifestação de vontade das partes. E 33% dos participantes achava que seria o da separação total de bens. Então, grande parte das pessoas que responderam à pesquisa não sabia que o regime que se aplica no silêncio dos conviventes é o da comunhão parcial, o que nos demonstra um grande perigo da união estável, ou seja, pessoas que podem ter esse tipo de relação não sabem que, se não se manifestarem, o patrimônio comunicará como uma comunhão parcial de bens. Então, geralmente isso é descoberto num cenário de um conflito instaurado, ou que já existe uma litigiosidade, ou pós-mortem. Então, é realmente muito grave que não seja um fato conhecido pela maioria da população. Outra coisa também que foi analisada nessa pesquisa foi se as pessoas já sabiam sobre a equiparação dos efeitos sucessórios do cônjuge em relação ao companheiro. E 33% das pessoas também não tinham esse conhecimento. Então, é um dado muito relevante, porque quando a gente fala em sucessão, então a manifestação de vontade das partes é muito menor, né? A gente tem como se diz, o manto das sucessões envolvendo aquela relação, existem normas de interesse público e a pessoa que estava em união estável, via de regra, faleceu. Então, muito mais complexa a situação quando a gente fala em reconhecimento pós-mortem da união estável. E outro dado também que nós fizemos nesse início nessa primeira parte da pesquisa
era se a coabitação era um requisito essencial para a configuração da união estável. E 30% das pessoas acharam que a união estável só se caracterizaria se o casal fosse residir no mesmo lar. E isso também é um dado muito relevante, porque a união estável independe de coabitação. Ou seja, o casal pode não residir junto e ter uma união estável reconhecida se os requisitos legais do Código Civil restarem caracterizados no caso concreto. Então, essa primeira parte da pesquisa já traz dados alarmantes, no sentido de que as pessoas efetivamente, grande parte dos participantes, desconhecem o tratamento jurídico atualmente dado à união estável pelo nosso ordenamento. Na segunda etapa dessa pesquisa, a ideia foi de averiguar a opinião dos participantes sobre o tratamento jurídico ideal para a união estável. E essa parte, os dados foram quase meio a meio, então as perguntas eram direcionadas de forma que uma das respostas fosse de quem acredita que a equiparação da união estável ao casamento não é correta, ou que acredita que sim, que essa equiparação é a forma ideal. Então, a gente teve, em torno, no final dessa etapa, 40% das pessoas que entendiam que a equiparação não era a forma mais adequada e 60% que entendiam que era a forma mais adequada. E nessa etapa da pesquisa, nós perguntamos se acreditavam que, no silêncio das partes, o regime aplicável deveria ser o da comunhão parcial de bens, como funciona atualmente. E 40% dos participantes não concordam com essa disciplina. Então, 40% dos participantes entenderam que não era o mais correto, o que nos traz um dado muito relevante, porque grande parte da doutrina defende que seria uma possibilidade trocar o regime obrigatório, né, o regime supletivo da união estável para o da separação total de bens, podendo as partes se manifestarem em sentido contrário. Então, foi interessante coletar esse dado dos participantes para ver que realmente muitas pessoas não concordam com a comunhão parcial de bens na união estável no silêncio das partes. E 40% também entendem que a equiparação total da união estável ao casamento essa equiparação total não é a forma mais adequada. Então, que é necessário que esses institutos sejam tratados de forma diferente. E essas perguntas eram justificadas e grande parte das pessoas responderam que para elas era necessário ter um instituto com efeitos mais informais, com efeitos menos gravosos que o casamento, e que se elas escolheram estar em união estável, elas não tinham interesse de ter os mesmos efeitos do casamento. Então, eu acho muito importante que a gente colete os dados sobre a intenção das pessoas a respeito do tratamento jurídico ideal, porque muitas vezes nós discutimos no direito que o tratamento jurídico mais correto, por enfim, vários princípios e normas, seria o tratamento X, mas eu acho de enorme importância a gente questionar se realmente é o que a população sente como mais ideal. Até outro dado que também foi relevante nessa pesquisa de opinião sobre o tratamento ideal foi que, em termos sucessórios, as pessoas têm a maior tendência em achar que deve ser igual o tratamento. Ou seja, a gente teve essas perguntas que eu mencionei agora, que 40% das pessoas entendia que a união estável deve ser diferente do casamento, né, os efeitos do tratamento jurídico, e na sucessão cai para 30%. Ou seja, a gente teve uma redução porque isso reflete que na sucessão as pessoas têm a tendência a valorizar mais o direito de herdar, né? Há um interesse público mais relevante na sucessão do que numa dissolução da união estável, por exemplo. Na dissolução a gente tem uma tendência maior de pessoas que acham que não deveria ser igual ao casamento, mas na morte já caiu um pouco esse percentual. Esse é outro dado muito relevante. E essa pesquisa também teve uma análise estatística após a coleta desses dados para cruzar com dados sociodemográficos dos participantes para descobrir se tinha alguma característica sociodemográfica, como idade, renda, escolaridade, que influenciasse, estatisticamente falando, na resposta que o participante daria. E, claro, são diversos dados coletados, a gente ainda está em análise dessas respostas, mas um dado que foi muito relevante foi no sentido de não reconhecer, de que pessoas com menor idade
têm maior tendência estatística a acreditarem que a união estável deveria ser tratada de modo diverso do casamento. Então, a gente tem esse dado de extrema relevância em relação à idade das pessoas, que pessoas mais jovens querem ter uma relação informal sem efeitos jurídicos, querem poder fazer um teste com o seu companheiro, com a sua companheira, antes de um possível casamento. Então, é muito importante que a gente pense na união estável também com as perspectivas de evolução da sociedade, porque os relacionamentos são mais informais, a gente tem muito menos influência da Igreja Católica nos relacionamentos das pessoas, então é necessário também avaliar o quanto a sociedade evoluiu nos últimos anos e se o tratamento jurídico acompanha essa evolução social. Então, ainda está em análise esses dados coletados na pesquisa, mas eu achei impertinente trazer, porque é muito relevante a gente averiguar a vontade das pessoas e saber que o grau de conhecimento sobre a união estável é muito reduzido e normalmente há uma surpresa muito grande para as pessoas quando descobrem os efeitos da comunicação de bens e quando essa união estável já perdurou por muito tempo. Então, existem aquisições, existem dívidas, existem investimentos que serão partilhados sem o conhecimento das partes. Porque a união estável existe independentemente de vontade, existe independentemente de contrato. Então, até isso foi um dado que nós coletamos também nessa pesquisa, porque 40% das pessoas não respondeu incorretamente, porque achava que só existiria a união estável se houvesse um contrato manifestando. Então, eu acho assim que esses dados que nós já preliminarmente coletamos demonstram a gravidade desse instituto, a gravidade do desconhecimento sobre os efeitos jurídicos deste instituto jurídico e conseguem traduzir a quantidade de conflitos que nós vemos hoje nos tribunais acerca da união estável, justamente por conta do desconhecimento do direito aplicável a esse tipo de relação familiar. E agora, queria falar um pouco sobre o isolamento social e os impactos que a gente vai provavelmente observar no Instituto da União Estável, porque a coabitação por si só não é um elemento caracterizador da união estável. A gente sabe que os requisitos não exigem a coabitação, mas é um elemento que fortalece a verificação da existência de união estável e muitas vezes é utilizado como termo inicial da união estável, como um marco importante para averiguar o termo inicial. Isso a gente vê uma tendência nos tribunais de quando há muita dúvida em relação a quando essa união começou, por força, inclusive, do regime de bens aplicável e quais bens comunicarão, há uma tendência a considerar o marco do casal indo residir junto como um parâmetro para afirmar qual foi o termo inicial. Então, quando a gente fala do isolamento social e de muitos casais, e realmente é um dado que ainda a gente não tem estatisticamente a magnitude que isso vai tomar, mas certamente já se observa que muitos casais estão preocupados com esse assunto porque foram residir juntos durante a quarentena, durante esse isolamento, acabou acelerando o processo de amadurecimento da relação para muitos casais e talvez isso seja um período que vai ser contabilizado no futuro na união estável. Por exemplo, acho que o critério mais relevante é se essa coabitação vai prosseguir no tempo, mesmo após o fim do isolamento social e a flexibilização dessas medidas, se esse casal vai continuar junto. Aí vai ser de grande relevância para a gente saber se esse período vai ser adicionado à união estável. E até pensando na questão que eu falei da retroatividade do regime de bens, se esse período vai ser considerado como união estável e não vai poder retroagir uma separação futura de bens, se os bens adquiridos nesse momento vão sofrer a comunicação. Então, é um elemento que também causa insegurança e que também é importante que as partes planejem o que farão com o patrimônio, se é mais vantajoso fazer um contrato de não estável, assumir que a situação é insegura e já optar por um regime de bens. Então, certamente as uniões vão sofrer um relevante impacto neste período, porque isso pode ser somado à união estável, pode ser utilizado como parâmetro para o termo inicial.
ainda que a coabitação não seja um requisito essencial para a caracterização da união estável. Mas, quando a gente fala em reconhecimento posterior, em dissolução ou até pós-mortem, a gente precisa de diversos elementos para averiguar a existência da união estável. É uma soma probatória que vai configurar ou não a união estável, que vai configurar a partir de qual período ou não, e certamente o elemento da coabitação é muito forte, principalmente falando de fixação de período desta união. Então, qualquer aquisição que for realizada neste período em que o casal decidiu residir juntos, tem uma insegurança. Realmente há uma insegurança para a gente saber se isso vai ser contabilizado ou não no futuro, no tempo da união estável. Então, eu acho que são essas as considerações que eu gostaria de trazer. Eu acho que a gente nunca esgota o tema da união estável, ele é um tema extremamente rico e cada vez mais com essa tendência de equiparação ao casamento. Então, eu acho muito relevante que as pessoas tenham essa postura mais preventiva, mais organizada, que planejem não só em termos sucessórios, a gente tem falado muito em planejamento sucessório, mas o planejamento patrimonial em vida é muito relevante, porque as discussões patrimoniais, tanto no casamento quanto na união estável, são extensas, litigiosas, envolvem diversos aspectos. Então, a união estável somam-se esses elementos de insegurança que eu mencionei, e a gente está num momento de evolução da jurisprudência, mas com vários pontos de interrogação ainda existentes, a doutrina divergindo sobre vários desses aspectos. Então, é um tema muito rico e que precisa cada vez mais ser tratado, ser falado, e os advogados têm que adotar essa postura mais preventiva na orientação de seus clientes, porque, como eu trouxe esses dados do desconhecimento, do grau de desconhecimento das pessoas acerca do tratamento jurídico que realmente existe hoje, então há essa grande exclamação, porque realmente as pessoas desconhecem a magnitude dos efeitos jurídicos da união estável por acreditar que é uma relação mais informal, que talvez os efeitos também sejam mais informais. Então, eu me coloco à disposição para responder perguntas e se quiserem me mandar, eu posso responder qualquer questionamento, ouvir opiniões, porque esse é um tema que é muito importante a gente debater, é muito importante a gente divergir. E agradeço profundamente ao IARGS pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão relevante e tão caro para mim. E gostaria então de realmente agradecer ao Grupo de Estudos de Direito de Família do IARGS e me colocar à disposição nas minhas redes sociais para que me perguntem, a gente possa continuar o debate. Muito obrigada e obrigada a todos que assistiram.